Olá, caros alunos, eu sou a professora Luciana Rodrigues e eu vou ministrar a disciplina de Filosofia, Lógica e Ética, ok? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Nós vamos fazer uma aula aqui de revisão sobre o nosso conteúdo, tá? Fiquem bem atentos que vai auxiliar vocês a reforçar o conteúdo de estudo para as avaliações, tá bom? Eu sou formada na área social e fiz algumas especializações e fiz 2 mestrados e concluí meu doutorado em educação, tá? Meus mestrados foram em geografia e antropologia. E assim, é uma grande satisfação estar com vocês nos primeiros passos da vida universitária. Espero que dê tudo certo. O que eu indico para vocês é estudem, tá? Procurem organizar a vida de vocês, coloquem agenda, tentem seguir os prazos e organize um momento especial para estudar, certo? Isso é um hábito que só é possível se você fizer várias vezes. É difícil no início, mas vocês vão conseguir com certeza ter êxito nos seus objetivos, porque o objetivo de vocês é concluir o curso, né? Além de eu ser professora aqui da Uniateneu há mais de 11 anos, né? Eu tenho quase 12 anos de casa, eu também coordeno o Núcleo de Educação à Distância aqui da Uniateneu, tá certo? Um grande abraço para vocês e uma boa aula. Então, como eu falei para vocês, é a disciplina Filosofia, Lógica e Ética, tá? Eu sempre gosto de iniciar nossas aulas de filosofia pedindo para os alunos fixarem a sua campo de visão nessa imagem, tá? Vocês estão vendo aí que às vezes tem uns pontos pretos e uns pontinhos brancos, né? E você balançando a sua cabeça, você vai ver que elas ficam oscilando, às vezes está pretinho, às vezes está branquinho. Essa é uma ilusão de ótica, né? Devido que o seu cérebro ele pensa que tem pontinhos pretos, mas não há nenhum pontinho preto aqui nessa imagem. Todos os pontinhos são brancos. Claro, tem os retângulos que são negros, né? Pretos, mas não há pontinhos pretos. Isso é uma ilusão de ótica que o seu cérebro ele ocasiona devido que o seu cérebro é enganado. A mesma coisa, né? Na vida da gente, às vezes a gente só tem uma ótica, né? A gente só vê a vida através de um lado. A gente nunca tenta descobrir o outro lado que a pessoa pensa, ou o outro lado do problema que se está acontecendo, ou o desafio que você está passando. Você só procura uma solução. Então aqui fica. Às vezes o que você está enxergando não é a verdade. O que você está enxergando é o aparente. Então, desbruça mais nos estudos, nas investigações das coisas antes de tomar suas decisões, tá certo? Seja também isso como uma forma de você melhorar de vida como pessoa, né, como ser humano. Refletir um pouco antes de tomar alguma decisão. E a filosofia nos ajuda a isso, né? Então, vocês viram no material que a palavra filosofia quer dizer amor à sabedoria, certo? Concordam, gente? Então, a gente vê, né? Filo, amigo, sofia, sabedoria. Então, aquele que pratica a filosofia é o amigo da sabedoria. É um conhecimento sistemático, profundo, metodológico, reflexivo. Ele é antes mesmo, pessoal, da ciência, né? Do conhecimento chamado ciência. A filosofia, ela é antes mesmo da ciência. Porque ela, só para ter noção, o início da filosofia é 500 anos antes de Cristo, né? Sócrates, Aristóteles e Platão foram os primeiros filósofos, né? Que eles não eram nem chamados assim, eram pessoas que questionavam, né, a sua própria condição humana e tentavam formar um método para descrever, refletir sobre a realidade. Antes, né, o conhecimento era o conhecimento religioso, o conhecimento popular, né, através da mitologia. Então eles começaram a questionar que a vida era muito mais do que a religião, do que os deuses, do que a mitologia, e que era necessário se criar algo que pudesse seguir uma reflexão sobre a vida, né? A vida em sociedade. Eles começaram a questionar e a filosofia é um grande arcabouço, né, que fala sobre a questão do questionamento das coisas, né? A palavra filosofia ela é muito impactante. Por isso que muitas pessoas elas não gostam de filosofar, não gostam de filosofia, porque foi uma coisa muito temida na sociedade. Vocês sabiam, gente? Na época da ditadura, os cursos de filosofia eles eram um dos cursos que foram
perseguido, as pessoas não podiam refletir sobre a sua condição, não podiam questionar, né? E aí, o que a gente fala? Que a filosofia incomoda, a filosofia questiona, a filosofia traz uma reflexão sobre o mundo, as coisas que estão à sua volta, né? E devido a isso, ela é uma grande questionadora sobre os padrões estabelecidos na sociedade, tá? E isso é levado em consideração as pessoas, as culturas, as doutrinas, a política, a ordem das coisas. Se tudo isso é questionado, né? Tudo isso, a filosofia, ela traz uma reflexão sobre a ordem das coisas, sobre o que está instaurado como verdade, né? E a gente vai vendo aqui algumas informações mais na frente para a gente entender melhor, tá certo? Aqui eu já falei um pouco da história, né? Isso vocês podem ver melhor no material de estudo de vocês, mas realmente, né? Sócrates iniciou, ele não escreveu nenhum livro sobre isso, não existia, né, gente? Então, assim, ele falava em público, ele trazia os jovens da sociedade da Grécia, né? Justamente o questionamento sobre as coisas, sobre a sociedade, como a sociedade impulsionava o pensamento dos jovens, né? Como a sociedade naquela época classificava. Inclusive se você vê no filme Alexandre o Grande, você vê Sócrates dando conselhos para Alexandre, né? Aquele grupo de jovens ali, logo no início do filme, bem interessante, né? Então, assim, quando o ser humano não conseguiu mais responder algumas questões através da religião, a filosofia entrou para ser algo mais racional, tá? Mais racional. Não como ciência, mas algo mais questionador e racional para interpretar situações, tá? Sem levar em consideração a emoção, a religião, os dogmas, tá? E a filosofia ela foi se desenvolvendo no decorrer dos anos e em decorrer das idades. Aí depois ali da época antiga veio a Idade Média, né, que a gente conhece como a época das trevas. Mas na verdade não foi a época das trevas, foi a época da libertação do ser humano, na verdade, né? Veio o Iluminismo, o Renascimento, foram todas essas que aconteceram na Idade Média que impactaram a sociedade que hoje nós entendemos, né? Sobre cultura, sobre arte, sobre o aprendizado, o conhecimento, né? Foi tudo impacto da Idade Média. E a Idade Média, como ela estava muito relacionada à teologia, né, que é Deus como centro de tudo, ela realmente questionava e dialogava. Os grandes padres, os padres mais teólogos, eles questionavam mesmo a própria conhecimento deles, a própria Bíblia. Se você for ler Agostinho, né, você vai ver ele questionando, ele falando, ele relatando, né, ele refletindo sobre padrões bíblicos. É bem interessante. Depois da Idade Média, nós seguimos para a modernidade, tá? A modernidade, ela já trabalha, e pós-modernidade, essa época contemporânea, né? Vamos supor aí do século XX para cá, a filosofia ela vem justamente para trazer ao ser humano mais umas reflexões sobre o caráter de quê, pessoal? Da ciência, da reflexão sobre a ciência, os impactos da ciência na vida do ser humano, as mudanças que ocasionaram na vida em sociedade a partir da ciência, tá? Fiquem bem atentos. Também sobre a questão das guerras, a questão dos conflitos, dos territórios, né? E tudo isso a filosofia moderna e depois contemporânea, ela fixou bastante isso, tá? E aí a gente se questiona, né? O que é ser um filósofo? Vocês já devem ter escutado aí, né? Ai, fulano parece um filósofo. Ou muitas pessoas dizem assim, ele gosta de filosofar. Mas, na verdade, o filósofo, o que ele faz? Ele segue os princípios da filosofia para tomar decisões, para escrever sobre algo. Então, esse mais racional, mais questionador e reflexivo sobre as coisas é a filosofia. E também o filósofo, ele dita que ele mesmo fala que ele é um filósofo. Não necessariamente quem se forma em filosofia, né, se pode dizer assim, inicialmente, de forma etimológica, que ele é um filósofo, né? O filósofo é que usa a filosofia para a prática da sua vida. Então, o filósofo quer averiguar a relação de fato com a experiência em geral. E para isso,
e, a partir disso, chegar ao seu significado, ao seu valor. Ele produz uma síntese interpretativa, tentando remontar aquilo que o cientista desmonta analiticamente, tá? Então, ele é justamente aquilo que é muito mais, que é próximo ao cientista, mas ele também não é cientista, tá? Ele fala o quê? Ele contempla, ele julga, ele avalia as coisas, como eu falei para você, pelo simples desejo de saber. Ele questiona, ele faz uma reflexão sobre algumas coisas. Alguns filósofos, né, deixa eu ver se eu já mostro aqui no próximo, já são filósofos mais atuais, certo? Que é Félix Guattari, Michel Foucault. Esses filósofos, eles realmente impactaram o século XXI. Estão na Europa e também aqui no Brasil, pelo Karnal, Mário Sérgio Cortella, são filósofos mesmo, pessoas que trabalham com a filosofia como a metodologia para eles conseguir escrever, refletir sobre determinados assuntos. Tá? Muito conhecido aqui no Brasil, né? E esses outros, Félix Guattari, Michel Foucault, são grandes da Europa, né? Da França. Então, para que eu quero estudar filosofia, Luciana? Porque você começa a entender que na vida da gente a gente precisa proporcionar a busca do conhecimento, tá? E a busca do conhecimento através do que? Da sabedoria. Sem sabedoria nós não chegamos a lugar nenhum. Não adianta a gente construir algo que não saber o que fazer com ele. Que consequências aquele objeto pode trazer para a minha vida. Então, refletir, questionar e garantir a razão das coisas é para além da ciência, para além da emoção. Tá? Então, o filósofo ele se coloca diante de uma realidade de forma diferenciada, como eu já falei aqui para vocês. E aqui eu deixo bem claro, a ciência nasceu da filosofia, porque o conhecimento filosófico ele nasceu antes da ciência, tá? A ciência é a consequência da filosofia. Então, a filosofia foi crescendo, né? Ela foi sendo desmistificada, ela foi ampliando, né, seu território com outras pessoas, outros países, e até que viram que a filosofia já não dava mais conta, que outro tipo de conhecimento iria surgir. E surgiu a ciência, que até hoje ela domina, né? A ciência ela usa a metodologia, né, que é o método para se coletar dados científicos, para chegar a resultados finais, tá certo? Também, algo que a gente vai trabalhar muito na disciplina é a ética e a moral. E os alunos confundem muito ética com moral, gente. Confundem e aí cai na prova e não sabe o que fazer. Mas aqui a gente vai entender a melhor forma de interpretar o que é ética e o que é moral, certo? E aqui também, o que eu posso dizer aqui? Moral, para começar, tá? O que é moral? Compreende o conjunto de princípios, valores e normas que rege a conduta dos seres humanos em sociedade. Então, tudo que direciona você a cumprir determinadas atividades devido a ser normas daquela sociedade, por exemplo, vestir-se, ser educado, respeitar as autoridades, pagamento de impostos, tudo isso é moral, porque são valores e princípios daquela sociedade que você faz parte, tá? Já a ética é muito parecido com a moral. Olha aqui, a ética, por sua vez, corresponde a uma área específica do saber científico, ou seja, a ética está dentro da filosofia, dos 5 pilares da filosofia, que consiste na reflexão racional sobre os fundamentos da moralidade. Ou seja, a ética estuda os fundamentos da moralidade. Tá? Ela é algo maior. É a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e convivência, a busca melhor do estilo de vida, tanto na vida privada como em público. Então, a ética, pessoal, o objetivo da ética é aprofundar os estudos até chegar ao que? A qualidade de vida. A ética sempre seguirá a vida, sempre estará a vida em primeiro lugar. Um exemplo que eu sempre trago para os alunos, que é o casamento infantil. Tão disseminado na África, também no Oriente Médio, né? As crianças que se casam com 8 anos com homens de 20, 30 anos,
viúvos, crianças mesmo de 10. Porque para eles lá, como é cultural, é moral, né? É moral a criança casar com o mais velho para sobreviver. Será que é ético? Essas crianças vão acabar com a vida delas, né? Elas logo vão engravidar, ter filhos, muitas morrem por falta de condições de saúde, elas não têm perspectiva, muitos se suicidam, não têm expectativa de vida, de mudança de vida, porque casam cedo, nem entendem o que estão fazendo, o que os pais fazem, porque fizeram isso com ela, né? Muitas são maltratadas, judiadas, espancadas, porque não aceitam. Então, isso não é ético. Então, a ONU vem tentando mudar essa condição cultural através da educação, não é fácil, para dar uma melhor vida para essas crianças, porque em casa, na família, elas ainda estão em crescimento, né? Elas não entendem nem a sociedade que elas fazem parte ainda, não conseguem sustentar e ficam submissas, né, a uma família que nem mesmo a conhecem, né? Então, assim, sempre a ética, o objetivo dela é qualidade de vida, o bem-estar, a vida, tá? Um exemplo, moral. A gente acha que as pessoas que têm condições financeiras, elas têm melhores lugares, melhores médicos, melhores roupas, melhores bairros para morar. Isso, infelizmente, é moral, né? Porque a gente vê isso no dia a dia e já faz parte do nosso dia a dia. Mas não é ético. Por quê? Porque todas as pessoas são livres, elas têm a possibilidade de ter o que elas querem, desde que elas se esforcem. Não necessariamente tem que ser uma classe social, ou uma cor de pele, ou o nascimento em um determinado país te condicionará a você ter uma vida melhor, né? Não é ético. Pode ser moral, mas não é ético, tá? Acho que vocês entenderam, né? Tá certo? Vamos dar continuidade aqui no módulo 2, que a gente vai falar sobre ética e moral, dando continuidade, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as unidades 2 e unidade 4, tá bom? Então, unidade 1 e 3 eu vou dar logo agora, 2 e 4 no próximo vídeo, que logo a gente vai gravar. Então, assim, em nosso contexto de estudo, afirmamos que a moral é um conjunto de princípios e normas, regras e valores. É um comportamento esperado e compartilhado por um grupo, tá? A convivência é indispensável para o crescimento humano, vocês concordam, gente? Sem convivência, sem lidar com o diferente, a gente não consegue aprender a viver com a gente, em primeiro lugar, e depois com o próximo, se a gente não saber lidar com o diferente. Cada um de nós tem uma forma própria de agir e de pensar. Então, assim, se a gente não tivesse regras, né, cada um ia fazer o quê? Como desse na telha, né, como a gente diz, que ela quisesse fazer. Imagine se eu e você, a gente fizesse o que a gente quer, toda hora. É impossível, né? A gente segue regras, tá bom? E regras que muitas delas são universais, passadas de pai para filho. E isso traz muitos conflitos, vocês estão vendo aqui, no ambiente familiar, no trabalho, espaços em geral, e em empresas, tá? Porque todas as pessoas têm pensamentos divergentes, isso é comum. Não há romantismo nas relações sociais, não se iluda, tá? Não há romantismo nas relações sociais. É a vida nua e crua. Devemos pensar na inclusão de grupos culturais diferentes, e não de simples tolerância, mas em diálogo diferente. Aqui é a base da negociação. A negociação é todo mundo sai ganhando. Aí, geralmente, o que a gente faz é, não, tu perde e eu ganho, ou eu ganho e tu perde. Né? Assim, ou tu ganha e eu perco. Isso não é, todos têm que sair ganhando, tá? E aí, a questão não é só tolerar, você tem que aprender a dialogar. Se eu não gosto do pensamento do outro e fico calado, me remoendo por dentro, como se diz, o que acontece? Vocês não vão chegar a um nível de negociação. Você simplesmente engoliu. Mas o que acontece? O que é bom é o diálogo, é você se expressar também, a outra pessoa entender e compreender. Então, a ética, ela faz parte do ramo da filosofia, né? Por exemplo, a estética faz parte da filosofia. Enfim, tem vários itens, são 5 itens, né? E aí a moral tem o objetivo, como eu falei, qualidade de vida em comum.
A ética estuda a moral e a critica, tá? Como eu falei, a ética é uma coisa maior, é mais ampla. E o moral é mais, eu posso dizer, reduzido. Porque a ética, ela é universal, tá certo? Porém, a moral ela é universal e a ética também, certo? Tem princípios que são dessa forma mesmo, elas são universais. E tem outros que são muito específicos de acordo com o país, tá bom? Aquilo que eu falei para vocês, né, sobre casamento de criança, que é casamento infantil, será que é ético? Será que é moral? É moral, mas não é ético. É moral por quê? Porque aquela sociedade ela tem como normal crianças casarem com pessoas muito mais velhas que ela, mas não é ético por causa de questões econômicas, de saúde e também social. Alguns autores também estudaram sobre ética, gente. Como eu falei, autores, inclusive filósofos, né? Sócrates. O que ele falava aqui, né, sobre ética? Ele falava que não vale a pena viver uma vida não examinada. A vida moral deve ser questionada. E o que sabemos sobre o nosso modo de viver? Então, tudo são perguntas que ele elaborava, né? Que a gente precisa refletir sobre isso. Não vale a pena viver uma vida não examinada. Essa vida que não é examinada, gente, é uma vida sem reflexão, é tomada de decisões sem rumo, né? Sem uma real reflexão sobre as saídas para uma determinada decisão que você tem que tomar. Então, se você precisa, sua vida precisa ser examinada, né? E a vida moral ela tem que ser questionada, ela não simplesmente tem como verdade, não. Maquiavel é muito também tranquilo, né? Através do virtu, que é aquele, como é que eu posso dizer? Não sei se é sentimento, características masculinas que as pessoas têm que ter. Aí aqui ele dá algumas características. É um livro, né, gente? O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Autoconfiança, coragem, determinação e, inclusive, praticar imoralidades. Ou seja, o que é moralidades? Que fugem da moral, fugem das regras da sociedade, tá? Então, ele diz que para você manter no poder, você tem que ter qualidades masculinas. Thomas Hobbes já fala diferente, diz que a natureza é basicamente perversa, que a moral é uma maneira de evitar conflitos. Como o homem já nasce ruim e cheio de problemas, de caráter emocional, enfim, social, ele diz que a moral vem justamente para alinhar, dar regras, né? Justificar alguns posicionamentos para as pessoas viverem em comum. Tá? Karl Marx já fala da ideologia, que é aquele pensamento coletivo que muitos têm, que é de se subjugar devido a sua mão de obra ser tão barata. Então, se você se subjuga, de forma geral, você vende a sua mão de obra, você se subjuga, e aí precisa de ser manipulado constantemente, a ideologia ela vem justamente isso, para mascarar os interesses dos grandes, né, dos burgueses, tá? Então, a moral, ela te, como é que eu posso dizer, catequiza para que você não mude seu pensamento sobre o seu raciocínio e não questione sobre sua vida. Tá certo? Então, no próximo vídeo, pessoal, a gente vai trabalhar com vocês a unidade 2 e a unidade 4, tá certo? Então, bons estudos, dê uma lidinha, anote, se tiver alguma dúvida, pergunte ao seu tutor, tá certo? Então, um grande abraço para vocês. Até mais.